A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou aqui deixar uma palavra para nossos corações. Eu vou ler a palavra e vou resumir algumas coisas para que a gente podemos entender um pouco do livro de Salmo no capítulo 126. O capítulo 126 vai dizer assim: Deus é louvado porque fez retirado cativo o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estava com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se diz entre as nações: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor a este. O versículo 3 vai dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. O 5. O que semeia com lágrimas, cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus moios. A palavra do Senhor vai dizer de um povo cativo. Vai falar de um povo que foi levado a cativeiro. Um povo que foi levado para a Babilônia. Que povo? Povo este que era povo de Israel, o povo de Deus, né? Que foi levado a cativo por causa da desobediência. Por causa de que não obedeceu a palavra do Senhor, que não deu ouvido aos profetas de Deus. Um povo este que outro dia adorava as imagens, adorava deuses que não agradavam ao nosso Deus. Então esse povo foi levado a cativo por falta de desobediência, por permissão de quem? Do nosso Senhor. Deus permitiu que este povo fosse a cativo, para que ali eles pudessem pensar, para que eles também pudessem ali saber que só o Senhor é Deus e não há outro a não ser o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Então o Senhor levanta a Babilônia em 606, que é um império poderoso e que acontece o primeiro arco contra Jerusalém. E no ano 606 antes de Cristo, foi no ano 606 antes de Cristo que isso aconteceu. Deus levantou uma Babilônia poderosa, a Babilônia onde o povo de Deus foi a cativo. E ali Deus usou tantos profetas para falar. Deus usou Jeremias, usou Isaías, mas o povo não deu ouvido. Não deu ouvido ao profeta dele. Por falta da desobediência, eles foram cativos. E então o Senhor, ele usou esses profetas. Quando Deus usar o profeta para te falar, dê ouvido. Deus, ele vai te tirar. Deus, ele levou você para a Babilônia, mas Deus vai tirar de Babilônia. Que diz, você está passando prova, você está passando por um aperto, você está passando por um sofrimento, dê ouvido ao Senhor, porque ele vai tirar você da prova. Como Deus levou esse povo para a Babilônia, Deus mesmo tirou. Deus levou, mas Deus tinha uma promessa de trazer eles de volta para Jerusalém. Então, no ano 596, surge mais uma vez a Babilônia, cercando Jerusalém. Aleluia. No ano 586 antes de Cristo, acontece outro terceiro cerco babilônico, que é onde surge Nabucodonosor.
Ali vem Nabucodonosor com seus carros, cavalos, pisando, pisoteando, matando crianças, adultos, levando outros a cativo, entrando em Israel, entre guerras, mais uma guerra, e as crianças e idosos sofrendo por falta de desobediência. Porque o povo não obedecer a Deus, aí crianças também sofria por esses danos. Desculpa aí que eu tô tossindo um pouco, mas vamos lá. Então, acontece que Nabucodonosor vem e leva todo este povo. Aonde aí também estava Daniel, estava aqueles 3 irmãos que o Nabucodonosor, quando levou, mudou o nome deles, que foi para Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, depois o profeta teve outra revelação de Deus. Um profeta, se não me engano, o profeta Jeremias, que depois de 70 anos esse povo cativo voltaria para Israel, voltaria para a tua cidade, porque Deus ia ver o arrependimento do coração. Quando o povo se arrependeu, Deus voltou e trouxe eles de volta. Deus cumpriu com a promessa de trazer o povo de volta para a tua terra. Mas esse povo aqui vai dizer, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltam a Sião, os que voltaram com os que sonhas. Até o povo lá, até o povo de Babilônia, que viu que o povo que estava cativo, que não tinha nenhuma solução ali para sair daquele lugar, que não tinha como sair, e que viu que Deus fez por a vida do povo de Israel, até o povo lá falou assim, grandes coisas fez o Senhor por este. Até os inimigos falou, grandes coisas fez o Senhor por este. E eles saíram cantando, glorificando a Deus e diz, grandes coisas Deus fez por nós. Grandes coisas Deus vai fazer por você. Ei, esse cativo aí que você está passando, ó, vai acabar. Está passando por cativeiro, está passando por luta. Ei, grandes coisas Deus vai fazer por você. Não temas. Entra na obediência com Deus. Ouve a palavra e os mandamentos de Deus. Fica nos mandamentos, na obediência do Senhor, que grandes coisas Deus vai fazer por ti. Então esse povo voltou para a cidade, assim como disse o Senhor. Depois de 70 anos, eles em cativos, Deus cumpriu com a promessa de trazer de volta. Porque o povo já voltou obedecendo a Deus. Voltou, depois de muito tempo preso, eles aprendeu. E teve que saber que só há um Deus em Israel e não há outro. Ei, vamos servir esse Deus, porque só há Ele. Só há um Deus nesta terra e no céu. Não há outro Deus que podemos adorar. Não há outro Deus que podemos buscar. Só temos um Deus, que é o Deus de Israel.